Olá, meu nome é Michele Brito e essa é a quarta videoaula dessa playlist onde eu estou mostrando o passo a passo de como construir uma aplicação em Angular 9. Bom, na última videoaula então a gente criou o nosso primeiro componente, o nosso Home Component em Angular. E nessa videoaula de hoje, então, a gente vai criar o HTML deste homecomponent.html utilizando alguns dos componentes do Angular Material, certo? Então aqui eu já estou na página homecomponent.html e por enquanto a gente só tem essa tag P Homeworks. Bom, eu vou apagar isso porque a gente não vai precisar disso. E voltando aqui nesse site do Angular Material, a gente então tem a opção de utilizar vários componentes prontos já de forma bem fácil de inserir na nossa aplicação. E o primeiro componente que a gente vai utilizar vai ser este toolbar. Então aqui se eu vier, eu vejo o overview deste componente, mas primeiro, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar este componente para dentro do nosso projeto, para que então fique disponível e a gente consiga utilizar. Então eu vou copiar esse import, eu vou vir aqui dentro do meu projeto no arquivo app.modulo.ts, vou colar este import aqui em cima, copiar o nome do componente e colocar ele aqui dentro desta tag imports, né? Salvar. Assim a gente já vai poder utilizar este componente dentro do nosso projeto. E agora eu vou vir aqui nessa abinha de exemplos. Então aqui ele me mostra alguns exemplos de componentes desse componente toolbar. Eu vou utilizar este aqui, olha, esse segundo, onde ele tem aqui um ícone no final, só que ao invés do ícone eu vou colocar um botão. Se a gente vier aqui, olha, a gente consegue ver o código HTML. No caso, quando tem TypeScript, ele mostra aqui nessa aba de TypeScript, neste componente não tem nenhum. E o CSS. Bom, então vamos inserir este Match Toolbar no nosso HTML. Eu vou copiar todo esse HTML aqui, que é o equivalente a essas 3 linhas, só que como eu vou utilizar só a segunda, depois eu vou apagar uma parte deste código. Então aqui na minha página Home, eu vou apagar este primeiro Match Toolbar Rule. Vou deixar apenas esse segundo, que é o que eu vou utilizar. Vou tirar esse color aqui, porque eu não quero que ele fique dessa cor, né, azul. Aqui no caso, eu vou escrever Agenda Live, que é o nome do nosso site, né? Só que você pode ver que aqui, olha, ele tem, além do Match Toolbar, ele tem um Match Icon. E esse Match Icon, a gente ainda não fez o import dele para dentro da nossa aplicação. Porém, aqui eu não vou utilizar o Match Icon, né? Eu vou colocar depois um botão. Então, aqui eu vou deletar. Só que aqui em cima, na frente do Agenda Live, eu quero colocar um Match Icon, que vai ser aquele da data, né? Aquela agendinha. Só que vai dar erro porque a gente ainda não importou este módulo. Então, para mim utilizar um ícone, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu preciso achar ele aqui dentro do site do Material. Segundo, eu preciso importar o módulo de ícones para dentro do nosso projeto, assim como eu fiz com o Match Toolbar. Então, eu vou voltar aqui no arquivo de app.modulo. Assim como eu fiz com o Match Toolbar, eu vou fazer o import deste módulo de ícones. Aqui, quando eu mudo de página, ele já está salvando, né, automaticamente a aplicação. Aqui, ó, ele já começa a compilar quando eu altero a página. E agora ele não vai dar mais erro porque ele já tem, então, tanto o Match Toolbar quanto o Match Icon importados dentro da aplicação.
Porém, eu preciso criar também um botão no lado direito, né, deste Match Toolbar. Então, eu vou vir aqui no site, né, do Material Angular e procurar o botão. Olha, aqui em botões, a gente tem várias opções de botão, né, que a gente pode utilizar. No caso, eu vou querer utilizar esse aqui, olha, Raised. Este botão aqui, esse segundo. Então, da mesma forma, eu consigo obter o HTML deste botão, que no caso é este daqui, olha, este botão. Então, eu vou copiar este código e vou inserir este código aqui. Feito isso, eu vou vir aqui na API e vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o Match Toolbar e para o Match Icon. Eu vou também fazer o import deste Match Button módulo para dentro do meu projeto. Aqui eu vou tirar esse color, porque eu não quero que ele fique também daquela cor. Aqui eu vou colocar live. E na frente de live, eu vou colocar um ícone para ficar bonitinho. Na frente da palavra live, eu vou colocar um ícone, o ícone de adicionar. Então, a princípio, a gente já tem o nosso Match Toolbar pronto. Vamos agora ver, né? Ele vai aqui compilar essas alterações. Ele vai, então, atualizar essa página. E olhem só, tá quase. A gente já tem, então, o ícone, já tem o Match Toolbar e já tem também o botão. Porém, quando eu tava utilizando lá o Match Toolbar, então aqui no Match Toolbar, eu vou voltar aqui no código, né? Eu copiei só o HTML, mas falta eu inserir o CSS, porque se você ver aqui, olha, eu tô utilizando essa classe Example Spacer, e aqui no meu CSS, Home CSS, eu não tenho nada. Então, eu preciso inserir essa classe CSS aqui no meu arquivo. Para o botão, então, ficar lá do lado direito, separado da palavra Agenda Live. Então, aqui está atualizando a página. E olha só, agora sim, o Agenda Live tá do lado esquerdo e o botãozinho tá lá do lado direito. Então, agora tá tudo ok. Porém, eu vou inserir um CSS para aumentar essa fonte e também para aumentar um pouco a largura desse Match Toolbar. Para isso, eu vou voltar aqui no meu HTML e eu vou declarar um style aqui dentro dessa tag Match Toolbar Rule. Bom, o style você tem duas opções. Você pode tanto inserir ele aqui dentro da tag, ou você pode criar uma classe ou uma ID e declarar essa classe ou ID dentro da tag e criar o style dentro do componente .css. É melhor sempre você fazer tudo separado, você declarar as classes e deixar os estilos dentro do arquivo, né, CSS. Porém, agora eu vou colocar esse estilo aqui dentro dessa tag mesmo. Vou criar aqui, então, eu vou aumentar o tamanho da fonte. Eu vou definir 1.5 e eu também vou aumentar a altura, no caso a largura desse Match Toolbar. Eu vou definir aqui 80 pixels. Bom, vamos trocar aqui de janela, que automaticamente ele já vai atualizar essa modificação. E olha só, agora sim, aumentou a fonte e também a largura do Match Toolbar, ficou bem melhor. Então, pessoal, nessa videoaula era isso que eu queria mostrar para vocês. Além de construir, né, o HTML do nosso primeiro componente,
também mostrar para vocês como utilizar os componentes do Angular Material. Que a gente primeiro, antes de utilizar o componente, a gente tem que importar ele para dentro do nosso app.módulo e feito isso, a gente então pode utilizar ele dentro do HTML dos nossos componentes. Certo? Eu espero que vocês estejam gostando. Se tiverem dúvidas, pode deixar aqui para mim nos comentários do vídeo. E eu espero vocês na próxima videoaula. Até mais!